Pessoal, muito boa noite a todos. Queria informar aqui a todos que estão participando da reunião que a partir desse momento ela está sendo gravada, tá? Entre 2 ou 3 dias, mais ou menos, já vai estar disponível para nós no YouTube. Só alguns recadinhos rápidos. A gente pede que os participantes desativem o vídeo e o áudio para favorecer a conexão do palestrante, tá? A gente funciona aqui da seguinte forma: o palestrante tem entre 40 e 45 minutos para fazer sua palestra, e a gente pede que não hajam interrupções, porque o tempo restante, até as 9 horas, em torno de 15 minutos, né, a gente deixa aberto para perguntas, comentários, participações, então a gente vai ter esse espaço no final para poder interagir com o palestrante, tá? Pedir a todos agora para relaxar, que a gente vai fazer uma prece para iniciar a nossa reunião de hoje, tá? Então, todo mundo levando os pensamentos, relaxando os ombros. Amado Mestre Jesus, irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção nesse momento especial que nos encontramos todos aqui, juntos espiritualmente, buscando a comunhão de intentos e de ideias para a prática do bem. Agradecendo a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir o nosso palestrante de hoje, permitir a todos nós o melhor proveito possível, levando ao final dessa reunião os ensinamentos e as boas energias para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Ana Maria, boa noite, seja muito bem-vinda, viu? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigada. Milagrosamente, estamos todos com energia e com internet, não caiu de ninguém ainda. Espero que não caia. Porque a chuva hoje está forte. Verdade. Mas fique à vontade para apresentar o tema, né? Vou adiantar o tema é a cólera, né? Com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 9 a 10. Isso mesmo? Então tá. Exatamente. Por favor, fique à vontade e seja muito bem-vinda. Eu agradeço a convite da Raquel, né? A gente está aqui hoje numa quarta-feira, a gente costuma trabalhar na quinta, e é uma delícia, a gente já está com Maria Francisca há alguns anos, e agora na quarta-feira. Então sejam todos bem-vindos, espero que a mensagem realmente toque o coração de cada um, para que a gente imprima em nós mesmos a modificação que a gente necessita. E como foi dito, a nossa referência principal é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre os brandos e pacíficos, justamente o que a gente precisa ser para que essa cólera não surja em nós. Então nós vamos compreender um pouquinho o que é a cólera, o mal que ela faz em cada um de nós, para que a gente aprenda, com esforço próprio, a vencê-la. Então eu convido vocês primeiramente ao dicionário. Vocês já acostumaram que eu uso muito dicionário nos estudos, né? Então o dicionário, deixa eu clicar aqui. O dicionário, ele nos traz o seguinte conceito de cólera. Ele diz que é um sentimento violento diante de uma situação revoltante. Então surge uma situação revoltante que causaria uma revolta de forma geral em qualquer um, mas nós temos um sentimento violento diante dessa situação. Diz também que é um instinto selvagem demonstrado por alguns animais. Olha como é sério isso. Nós, os seres inteligentes da criação, voltamos ao instinto selvagem no momento, por um sentimento violento diante de uma situação que a gente discorda. E ainda diz que é sinônimo de ira, de irritação, de raiva, de rancor, de sanha, que é a braveza, ódio, furor, que é uma ira excessiva, e também do ímpeto, que é a violência excessiva, a violência de forma geral. Então a gente percebe que o conceito do próprio dicionário já seria suficiente para cada um trabalhar essa cólera em si.
sentimento violento, instinto selvagem, demonstrado por alguns animais, mas que nós também temos esse tipo de reação diante de algumas situações. Mas trazendo para a doutrina espírita, ela também, né, que nos apresenta a questão moral, ela traz algo muito interessante. Para mim, é um dos melhores conceitos que eu já li sobre cólera. Ela fala assim: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Olha isso, acessos de demência passageira. E demência é a ausência ou perda constante e progressiva da memória. Então, por um instante, a gente perde ali a memória e chegando a comprometer o nosso pensamento, o senso e a capacidade que nós temos de adaptar às ocasiões comuns e sociais. Então, esse acesso de demência, essa perda passageira, ainda é desatino, insânia e loucura. Então, esse acesso de demência passageira nos assemelha ao bruto. Lembra que ele fala no conceito de dicionário que é um instinto que alguns animais, instinto selvagem que alguns animais apresentam? Quando fala que nós nos assemelhamos ao bruto, é exatamente isso. Nós que já entramos na era da razão, perdemos essa capacidade e agimos como os animais agem, de instinto mesmo. E fala mais, fazendo com que cada um de nós perca o sangue frio e a razão. É muito chocante esse conceito. Pesquisai a origem desse acesso de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Isso quer dizer que em momentos em que a gente é contrariado, em que não fazem da forma que a gente queria, não aceitam nossa opinião, ou a gente não consegue se impor por determinado motivo, nós temos esse acesso de demência. Ele fala mais. Em seu frenesi, nesse momento de exaltação violenta, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, como nós vimos, nós agimos como bruto, como um animal que é tendo uma reação violenta, e aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma pessoa muito brava pegar o que está na frente e jogar. Então, quando eu li isso na doutrina espírita, eu lembrei exatamente de situações que eu já vivenciei dentro do próprio trabalho, dentro da família, de ver se é muito ruim a situação. A gente se sente com medo, impotente, porque o outro está agindo literalmente como um bruto. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, se a gente pudesse se ver nesse momento de cólera, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Por quê? Porque a nossa expressão facial, a forma de falar e de agir, ela muda. Literalmente, nos assemelhamos ao bruto. Aquele que literalmente, como diz no conceito de dicionário, perde a razão. Para de raciocinar e começa a agir de uma maneira grosseira, violenta. Acesso de demência passageira. E qual que é o problema aqui? Que é passageiro. Depois que essa demência passa, sou eu com aquilo que eu falei e com aquilo que eu fiz, prejudicando a mim mesmo e também aqueles que estão à minha volta. Isso é muito ruim. E aí, para a gente confirmar como a gente pode tentar vencer toda essa questão, né, de entrar, se permitir esse acesso de demência, o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 364, ele traz um conselho, onde ele fala que é indispensável a cada um, ou seja, cada um de nós, o esforço próprio no estudo, né, no estudo de abrir o livro, a matéria e estudar, ou como estamos fazendo aqui agora. Meditação, que é meditar sobre o que eu li, sobre o que eu ouvi no estudo como esse que estamos fazendo aqui agora. Cultivo, que é ter o hábito de estudar e de meditar sobre o que foi estudado. E mais importante, a aplicação da doutrina em toda a intimidade da nossa vida. Porque se eu não aplico o que eu estudei, o que eu meditei, se eu não tenho esse hábito, o estudo se perde.
Então se torna só uma informação, mas que não é capaz de me modificar, não é capaz de alterar aquilo que precisa ser mudado em mim. E aí, para ilustrar isso, como é importante essa meditação e essa aplicação na vida diária, nós trouxemos uma história que está no livro Cartas e Crônicas do Irmão X, desculpa, na lição 16, onde ele conta a história do Belarmino Bicas. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história, porque ela é muito, muito, muito interessante e importante para o nosso estudo. E ela começa assim: depois da festa beneficente em que servíramos juntos, então o irmão X, juntamente com Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou, decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Soube que você, irmão X, ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados da Terra. E gostaria de confiar-lhe um assunto. Então a gente percebe que ele queria mandar uma mensagem aos encarnados da Terra. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38. Então, desde os 38, ele conhece a doutrina espírita. E como sempre fora irascível por temperamento, então ele se reconhece uma pessoa que ira, que entra nessa cólera muito fácil, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, de todos aqueles momentos de irritação e de cólera que ele vivenciou, apontando-lhe as causas para estudos posteriores. Isso aqui é legal, porque quando a gente começa a conhecer os conceitos, a gente também começa a fazer uma análise do que somos. E ele fez uma anotação de todas as exasperações, de todas as vezes que ele se irritou e colocou o motivo na frente. Por isso que eu disse que é comum, porque quando a gente adentra a doutrina espírita, a gente ouve muitos conselhos de que é necessária a reforma íntima. A Sócrates, através de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, falando sobre conheça-te a ti mesmo. Então a gente começa a fazer um estudo daquilo que nós somos para ver o que pode ser melhorado e o que pode ser divulgado ali, vivenciado mais. Então é tranquilo isso aqui. E ele fala: os meus desconchavos ou os meus desajustamentos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico. Vocês entenderam essa frase? Ele viveria 80 anos e suprimiu 22 por causa dos desconchavos. 27% da vida que ele teria no corpo físico por uma ação descontrolada de cólera, de raiva, de ira, ele suprimiu 27% da vida que ele teria aqui. Regressando à pátria espiritual, na condição de suicida indireto. Somente aqui, no plano espiritual, pude examinar os meus problemas e acomodar-me, conformar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Então, quanto tempo ele perdeu por implicar com coisas pequenas. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Olha o termo que interessante, uma bobagem a gente implicar com as coisas. Fale do perigo das zangas sistemáticas, insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades, que é a tendência que a gente tem para se sentir ofendido com qualquer coisa, e amus, que é o mau humor.
Explique ao pessoal da Terra que mau humor também mata. Olha isso, que rico essa psicografia recebida. Foi então que passei à leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto à satisfação de transcrever. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Então, ele lista durante esses 20 anos, que são os 20 anos que ele se aproximou da doutrina espírita. 1.811 cóleras e mágoas desnecessárias em razão de contrariedades em família, 906 por indispor-se dentro de casa em razão de alimentação e higiene, 614 por alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social, 801 por motivos de desgostos com os filhos, genros e noras, 11 por descontentamentos com os netos. Então, essa primeira relação a gente percebe que é ali no meio familiar, dentro do lar. 1.015 vezes por entrar em choque com chefes de serviço, 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas, 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta, 614 vezes, né, que ele se indispôs por mal entendidos com vizinhos, 315 por ressentimentos com amigos íntimos, 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas, 615 por aborrecimentos em barbeiros e alfaiates. Então, a gente vê que não é só no meio familiar que ele se irrita. Agora se estendeu, né, para aqueles companheiros mais próximos e agora um pouco mais distante por fornecedor de algum tipo de serviço. 777 vezes por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 vezes por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 vezes por malquistar, ou seja, se indispor com garçons em restaurantes e cafés. 211 vezes por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone, 90 vezes por motivos de controvérsias em casas de diversões, 815 vezes por abespinhar-se, enfurecer-se com opiniões alheias em matéria religiosa. Até questão religiosa ele discutiu. Lembrando que a doutrina espírita nos pede para compreender, porque todas as religiões são importantes. Elas atendem a cada grau de desenvolvimento intelectual que nós temos. Mas a lista continua. 217 vezes em que ele irou, se tornou colérico por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita, então dentro da própria casa espírita. E 901 vezes por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. E aqui a gente percebe que um total de 16.386 exasperações inúteis. E a gente vai entender por que são inúteis. Quanto tempo desperdiçado. Porque toda vez que a gente briga, toda vez que a gente discute com alguém, os corações se afastam ali. Então é um tempo perdido. Lembrando, programação reencarnatória dele, tempo médio de 80 anos. Falecimento aos 58. Desperdício de tempo, 22 anos. Porque foram 22 anos, que é 27% de 80, o que ele antecipou regressando aos 58 ao plano espiritual. E isso para uma pessoa que já estava próximo dentro da doutrina espírita há 20 anos. E a gente percebe que os problemas, por exemplo, né, incompreensão 217 vezes. Então, são problemas que não aconteceram uma vez e à luz da doutrina espírita você resolve e vence aquele mal. São males que foram se repetindo
Então ele tinha o estudo, porque ele estava dentro da doutrina espírita, e ela é informação, ela é razão o tempo todo, mas ele não meditou nos acontecimentos e aplicou esse conhecimento na sua própria vida. Então nós vemos que a cólera surgiu por falta de estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade da sua vida. 20 anos. Por isso a gente brinca, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 30 anos de doutrina espírita, eu tenho 15 anos de doutrina espírita, mas se não medita sobre o ensino que ela oferece, eu posso passar 50 anos e vou continuar sendo a mesma pessoa. Com um agravante. A minha responsabilidade diante de Deus, da justiça divina, se torna maior, porque eu tenho conhecimento e não utilizo para me melhorar. Isso é muito sério. E o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência junto à doutrina espírita, que é 20 vezes 365, né? E isso nos 4 lustros, e lustro é um espaço de 5 anos, mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Então a gente percebe que nesses 20 anos em que ele teve acesso ao Evangelho, à luz da doutrina espírita, não foi suficiente, porque ele não meditou, ele não... Vamos falar na sequência do Emmanuel para a gente gravar. Ele não estudou, ele não meditou, ele não cultivou, ou seja, teve o hábito de fazer isso aplicando os ensinamentos em si próprio. Então, ao final desses 20 anos, que é quando ele parte para o plano espiritual, e 22 anos antes da sua programação reencarnatória, ele se depara, ao chegar no plano espiritual, com a bobagem que ele fez, a perda de tempo e o desperdício de oportunidade por estar aqui e não aproveitar esse conhecimento. E aí, o irmão X termina dizendo, cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, ao meu ver, ao nosso ver, né, do plano espiritual, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, demonstrando que saber disso é importante tão quanto os conselhos que a gente recebe sobre o desequilíbrio e a enfermidade. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. O que vocês pensam disso? Depois vocês podem colocar opinião. É uma invencionice? Porque quando a gente levanta as informações junto à doutrina espírita, e nós vamos fazer isso aqui daqui para frente, nós percebemos que não é. Que programação reencarnatória é muito explicado quando se estuda a reencarnação. Falecimento aos 58, retornar antes do prazo é possível quando se desgasta o fluido necessário para se viver aquele período e consumimos ele antes do tempo. Desperdício de tempo, porque muitas são as oportunidades. Há uma programação imensa para que a gente vença na encarnação, mas a maioria de nós retorna sem completar ali essa tarefa. E o mais importante, 20 anos de convicção espírita que, para aquele que não estuda, não medita, não tem o hábito, né, o cultivo de se analisar e aplicar os conceitos em si na sua vida diária, ele não se transforma. Então isso é muito importante que a gente grave essa informação e aplique ela em nossa vida. O que eu estou fazendo nesses anos de acesso à doutrina espírita? E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na nossa referência sobre a cólera, fala assim, se ponderasse que a cólera em nada remedeia, olha que interessante isso, a cólera a nada remedeia, e remedeia é impedir, evitar, atenuar, sarar, curar. Então esse acesso de demência, que é a cólera, não resolve nada. Ele altera a saúde e compromete até a vida. Então, num desses ataques, a gente pode literalmente perder a vida. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, se a gente ponderasse, a gente veria, nós somos a nossa primeira vítima e não o outro. Porque o meu corpo se altera, meu organismo acelera,
dói a cabeça, dói o estômago, o coração acelera e pode não dar conta daquilo que eu estou, pelo pensamento, imprimindo para ele. Mas, outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Porque como nós alteramos a voz, nós jogamos objetos, como nós vimos, nós culpamos as pessoas, a gente, né, se torna uma pessoa extremamente desagradável. E todo ambiente que a gente está, as pessoas ficam com medo de conversar com a gente, de interagir com a gente. Por quê? Porque a gente é um barril de pólvora ambulante. Então a gente percebe que a gente torna as pessoas infelizes porque nós não conseguimos dominar a nossa forma de agir, de reagir, né, diante dos acontecimentos da vida. E é isso uma coisa que a gente precisa aprender, porque isso é aprendido. Isso é treinamento, e essas pessoas, como na lista do Bellarmino que aparece em nossa vida, os garçons, a companhia de telefone, o próprio familiar, são instrumentos de Deus para o meu aperfeiçoamento. E isso é muito claro dentro da doutrina espírita. Então, quem estuda e medita sobre os ensinamentos da doutrina espírita tem uma reação mais controlada, uma reação mais respeitável diante de um acontecimento que ele discorda. Eu discordo, mas eu tenho uma forma educada e respeitosa de agir diante dela. E é isso que a gente precisa fazer. Então aqui ele termina, né, ó espírita, porque quem assina é um espírito protetor, ele fala diretamente com o espírita, porque nós falamos de reencarnação, nós falamos de desencarne, nós falamos de mediunidade, né, como a gente é influenciado pelo outro. Ó espírita, ao demais, depois de todos esses motivos que já foram apresentados, é concitado, somos movidos a isso, a vencer essa cólera por outro motivo. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. A pergunta é, o que estamos fazendo com todo esse conhecimento? Porque nesse capítulo da cólera, que é pequenininho, são só 2 itens, eles falam em acesso de demência passageira, que nos assemelham ao bruto, faz com que percamos o sangue frio e a razão, nos atira a uma natureza bruta, que a gente se iguala a um animal que só reage sem raciocinar, nos arremessamos objetos inanimados, então a gente pega o que está à volta e atira, podendo causar ferimentos graves em alguém. E se pudéssemos nos ver nesse momento, teríamos medo de nós mesmos, ou bem ridículo nos acharíamos, porque toda a expressão muda. Fala mais. A cólera a nada remedeia, ela não conserta nada, altera a nossa saúde, compromete a nossa vida, e como nos narrou Bellarmino, retornamos ao plano espiritual como suicidas indiretos, que é muito sério também. Imagina todo um trabalho de preparar uma reencarnação e a gente perde por, né, como ele diz, por azedume, por bobagem. Mas eu me torno a minha primeira vítima, vou virar minha folha aqui porque é muita coisa, e torno todos que me cercam infelizes. E se isso não bastasse, quando eu tenho esse tipo de ação, isso é contrário à caridade e à humildade cristã. Tudo aquilo que a gente está aqui aprendendo. E aí, por um instante em que eu não me vigio, não vigio meus pensamentos e tenho meu orgulho ferido, eu explodo e faço e causo todo esse mal a mim e a quem está à volta. Eu preciso me perguntar, é isso que eu quero? Com tanta informação que a doutrina espírita me oferece, é a isso que eu vou continuar me entregando? A cólera, a ira, a raiva, que me assemelha ao bruto depois de tanto conhecimento e tanta evolução que a gente já alcançou? Ser feliz ou ter razão? Qual eu prefiro? Porque eu quero ser feliz no seguinte sentido, eu quero viver bem com as pessoas, eu quero aproveitar as oportunidades. Mas se eu insisto em ter razão, aí o meu orgulho se incha, né? E aí eu começo a exercer toda essa raiva como se fosse um direito meu. Ser feliz ou ter razão? É melhor ser feliz do que ter razão. Porque aquele que insiste muito em ter razão, em prevalecer sobre os outros, exalta em si o orgulho, e nós vimos que o orgulho quase sempre é o motivo de causas da cólera em nós. Por orgulho a gente não aceita, a gente quer se impor.
Então a gente precisa repensar. E foi por isso que nós escolhemos esse tema, porque nesse momento da pandemia, todo mundo em casa, muitas pessoas trabalhando em casa, com cachorro, criança, vizinhos com som alto, e aí a gente esquece que se eu não me adapto a isso, eu adoeço. Então ele pergunta, muitas pessoas vão achar esse relatório do Bellarmino uma fantasia, mas será que é mesmo? Então vamos lá. Aí nós trouxemos o Emmanuel num outro contexto. Ele fala sobre 1 minuto de cólera. Ele diz que 1 minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime, operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. Quer dizer que a gente está ali trabalhando, construindo algo bom, mas esse momento de cólera, 1 minuto de cólera, rompe todo esse processo que a gente já estava conquistando. E é como se a gente tivesse que começar tudo de novo. Por esse momento, por essa cólera, esse momento impensado, porque a gente perde a razão, muitas vezes esposamos escuros compromissos, descendo da harmonia à perturbação e vagueando nos labirintos da prova por tempo indeterminado, à procura da necessária reconciliação com a vida em nós mesmos. Então, nesse ataque de fúria em que a gente se assemelha ao bruto, em que a gente atira objetos inanimados, a gente quebra, a gente faz e acontece, olha o que ele diz. Eu desço da harmonia à perturbação, e aí eu entro num processo de ter que refazer esse mal que eu causei, por tempo indeterminado, porque eu vou ter que consertar todo o mal que eu criei. E aí ele fala, a procura da necessária reconciliação com a vida em nós mesmos, porque nós destruímos em nós aquela oportunidade que nos foi dada. O Emmanuel ainda diz nesse livro, Semeador em Tempos Novos, que pela brecha da irritação, caímos sem perceber nos mais baixos padrões vibratórios, arremessando, infelizes e incontroláveis, os raios da destruição e da morte, que, partindo de nós para o outro, porque nós estamos com raiva e, destilando aquele veneno no outro, mas volta do outro para nós. Em forma de angústia, miséria, perseguição e sofrimento. Por isso ele diz, o Evangelho, que nós somos nossa primeira vítima, mas o outro também se torna nossa vítima, porque descarregamos toda essa raiva incontrolável nele. E como? Como diz o dicionário, deixa eu colar aqui, demência, ausência ou perda constante e progressiva da memória. E ele fala, um sentimento violento, é um instinto selvagem que é demonstrado pelos animais. E a gente faz isso descarregando tudo isso no outro. E o que a gente recebe em troca? Angústia, miséria, perseguição e sofrimento. Porque é exatamente o que estamos lançando no universo. O Evangelho segundo o Espiritismo continua nos explicando, e eles dizem que o corpo não dá cólera àquele que não tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios, aí inclui a cólera, são inerentes, são características do espírito, dessa chama, dessa centelha, desse clarão etéreo. Esse ser inteligente é que tem virtudes ou vícios. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Porque quando é um vício e a gente vence esse vício, então é um mérito nosso. Mas quando a gente contrai esses vícios e essas... Eu falei o contrário, eu acho. A não ser assim, onde estaria o mérito? Então, quando a gente mantém uma virtude, adquire uma virtude, é um mérito. Mas os vícios é nossa responsabilidade. Tudo que a gente faz que fere a justiça divina, ou seja, a mim mesmo, o meio onde eu estou, alguém com quem eu convivo, é minha responsabilidade. Minha quem? Da chama, da centelha, desse clarão etéreo que é o espírito. E aí, para a gente entender isso, nós trouxemos uma ilustração que tem ajudado muito nos estudos que a gente tem feito, e porque nos mostra exatamente como o processo acontece. Assim como o corpo pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual
pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Quer dizer que, espiritualmente, a gente absorve venenos, né, elementos de degradação, que corroem o centro de força, que é essa... Vai aparecer a imagem, é o elemento que existe no corpo espiritual que faz a usinagem, a transformação do que o espírito está enviando de comando para o corpo espiritual e do corpo espiritual para o corpo físico e vice-versa. Então eu vou corroer justamente esse elemento necessário para que haja uma boa comunicação entre corpo e espírito. E aí é que nós temos o universo. Para a gente entender essa frase de cima, nós temos aqui um universo, e por isso é dito sobre o fluido cósmico universal. Só que cada globo, cada planeta desse possui seu fluido cósmico próprio, porque ele é conforme a evolução desse planeta. E aí, quando eu, espírito, preciso reencarnar, eu me aproximo daquele planeta onde eu vou reencarnar, eu assimilo esse fluido cósmico universal próprio deste planeta, com a evolução que ele carrega, né? E aí eu vou constituir, através deste fluido que eu estou assimilando, o meu corpo espiritual, que é o perispírito. E eu vou transferir para ele todas as minhas características. Então, ele é um reflexo do próprio espírito. Não para aí, porque eu vou reencarnar. Como eu vou reencarnar, eu pego esse fluido universal, modifico, né? É um produto dele que seria o fluido universal, e eu vou impregnar o meu corpo físico. Então, era um corpo inanimado, agora impregnado por fluido vital, ele ganha vida, e aí sim, o espírito pode habitar esse corpo. E aí eu reencarno. Só que nós estamos falando de ira, de raiva, de cólera. Então, toda vez que eu começo a ter pensamentos negativos e na tela seguinte vai aparecer paixões descabidas, é como se eu estivesse absorvendo um fluido que é neutro e jogando fel, contaminando esse fluido. E quando eu faço a contaminação desse fluido, eu vou transferir para o meu corpo espiritual, porque é o fluido que constitui esse corpo espiritual. E mais, eu não estou ligada a um corpo físico? Perispírito, aos centros de forças. Todos esses elos de conexão entre espírito, corpo espiritual e corpo físico são corroídos e danificados. Então, quando eu danifico, espiritualmente, eu me apresento doente, porque eu, espírito, estou doente. Então, o meu reflexo, que é o perispírito, adoece. Não estou ligada a um corpo físico? Vou transferir essa enfermidade para o corpo físico. E o que acontece com a Ana encarnada? Adoece. Fisicamente, ela adoece. Mas a gente percebe que a doença iniciou toda no espírito. Em outra oportunidade, o Emmanuel fala que é diminuta, ou seja, bem mínimo mesmo, as doenças que surgem do corpo físico para o espírito. Que a grande maioria sou eu, espírito, desequilibrado, que transfiro enfermidades para o corpo físico, que é o modo de vazão daquela doença. Tranquilo isso? Depois a gente pode voltar a essa imagem. Então, o livro Missionários, o André Luiz continua dizendo que se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se eu não consigo controlar essa raiva e esse rancor, mesmo diante de tanta informação que a gente já tem, se eu alimento paixões, né, descabidas, que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive, a que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Olha como fica muito mais difícil resolver, porque já não é mais a Ana desequilibrada, é a Ana desequilibrada, assimilando, se intoxicando com emissões mentais daqueles que estão à minha volta, com esse mesmo desequilíbrio, que muitas vezes fui eu que levei cada um deles a esse estado. É como se a gente literalmente se conectasse a cada emissão mental desequilibrada à nossa volta. E aí o nosso pensamento vai precisar de muito mais recurso para poder se equilibrar de novo. Olha como isso é sério. E está tão claro, tão bem explicado dentro da doutrina, mas só quem estuda, medita, tem o hábito de fazer, né, uma releitura, meditar novamente e aplicar o conhecimento, consegue se prevenir, por exemplo, dessa conexão
que me faz mal. Então tá aqui a nossa imagem. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Quer dizer, a gente não só consegue mandar energias, fluidos para o outro, mas a gente também absorve. E eles dizem que por seu intermédio dessa ação magnética, né, de atrair e de se expandir em direção ao outro, o homem atua sobre o fluido, que é o agente universal. Lembrando que o livro A Gênesis diz que esse fluido ele é sui generis, ele é neutro. Nós modificamos as qualidades dele e lhe damos uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Que seria o quê? Eu penso em alguém e envio aquele pensamento. E quando ele fala que eu modifico as qualidades, é porque eu imprimo. Como na imagem, se o meu pensamento é sempre negativo, eu contamino e faz mal, adoeço o corpo espiritual, que adoece o corpo físico. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de uma modificação desse pensamento. E aí, modifiquei, né, vou voltar aqui, de pensamentos negativos, né, ali pertinho da setinha vermelha. Agora, meus pensamentos estão melhorando. E quando eu faço isso, eu começo a eliminar as enfermidades que eu fui imprimindo nos meus, né, no meu corpo espiritual, no meu corpo físico. Isso quer dizer que eu, espírito, estou me modificando. E por que isso é muito importante? Porque às vezes eu não consigo fazer isso em uma única encarnação. Às vezes é necessário muitas encarnações para que a gente se desfaça de um mal que a gente adquiriu aqui, por falta de paciência. Sério, né? Então, voltando à imagem. E aí eles falam que a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido do indivíduo. Aí a ciência da Terra, a medicina da Terra, o remédio da Terra, vai tratar o corpo físico, mas nós percebemos que a doença é do espírito. Por isso, se a medicina não começa a trabalhar não só o corpo físico, mas a mente do indivíduo, a doença vai sempre voltar. Um pouquinho à frente, ele adoece de novo daquela doença, ou às vezes de uma mais grave, porque houve um acúmulo ali que não foi tratado. Então, eles dizem que é ainda na alma, que aqui é o Emmanuel falando, que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A alma adoece o corpo, então é a alma que tem a capacidade de sarar aquele corpo. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, onde que, se através do estudo, se através dos conselhos a gente não se modifica, a gente vai se modificar através da dor. Porque começa a doer tanto, a gente começa a sentir tanta dificuldade com o que nós criamos à nossa volta, que aí a gente vai em busca de uma compreensão para ver o que eu posso fazer para diminuir essa dor. E aí inicia-se um processo de transformação. Mas a gente percebe que o processo de transformação nos é dado através do estudo, da orientação. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque quando eu conheço como funcionam as coisas, eu paro de errar, ou eu me esforço um pouco mais para evitar entrar nesse processo de adoecimento, de enfermidades. Tranquilo isso? Então, para a gente ir terminando, para eu devolver a palavra para vocês, então a gente percebe que eu só consigo tratar as doenças se eu melhorar o meu comportamento. E só tem como melhorar o meu comportamento adquirindo conhecimento. Porque só esse discernimento de saber o que é certo e errado, né, à luz do conhecimento, como diz o Emmanuel, é que é capaz de me direcionar sobre o que eu devo ser e fazer. Por isso a ideia lá no início de estudar, meditar, cultivar e a aplicação da doutrina na nossa vida diária. Só assim a gente consegue então se modificar. E aí a gente percebe, né, que a enfermidade se vai, né, não tem como prever quanto tempo de duração, e ela dura enquanto durar a nossa persistência ali no mal, naquele tipo de comportamento, e então depois nós temos a nossa bateria recarregada para uma vida mais suave dali para frente. Então, para a gente ir finalizando, não tem como, se a gente não ouvir, por exemplo, o conselho do Belarmino Bicas, que às vezes a gente não consegue gravar todos os conceitos, mas uma história como foi trazida, né, da narração de um acontecimento na vida dele, de repente a gente lembra. Mas o que muito me chamou a atenção é que mau humor também mata.
Ele estava chamando a nossa atenção, e a doutrina muito bem explica, como nós vimos nas imagens trazidas pelo Missionários da Luz, com André Luiz, como o livro Consolador do Emmanuel, que o Espírito, a centelha divina, o que nós somos, o ser inteligente é que adoece. Ele adoecendo, vai surgir doenças na parte física. E a única maneira de tratar essa doença seria a modificação, então, do nosso comportamento diante da vida. E aí, finalizando, o Emmanuel foi perguntado para ele, né? A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? A resposta é incrível e a gente vai finalizar com ela e eu devolvo a palavra para vocês. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrio e moléstias surgem também da imprudência e do desmazelo, da revolta e da preguiça, demonstrando que aquele que deixa a vida me levar, realmente a vida leva, mas leva para um caminho que pode se tornar muito difícil dali para frente. Então a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, utilizar esse conhecimento que a gente tem, que a doutrina nos oferece, que está ali muito detalhado, e agora a gente consegue trazer ilustrações a respeito disso, de como a gente se conecta, como transfere os fluidos, como a gente melhora os fluidos necessários para a nossa sobrevivência. Então eles falam, desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência, do desmazelo, da revolta e da preguiça. Todas essas desvirtudes da mente, ou seja, são enfermidades do espírito que então adoece o corpo. E aí, com essas informações, eu devolvo a palavra para vocês e a gente pode conversar a respeito do que foi trazido aqui, porque já ficou muito claro como acontece, então fiquem à vontade. Muito obrigada pela oportunidade. Ana, nós que agradecemos. Muito bacana a palestra e esse fechamento da sua apresentação muito apropriado para o momento atual, né, que nós estamos vivendo. Sim. De pandemia. A mente, ela tem um poder maior do que todas as bactérias e vírus, né, para instalar doenças no nosso corpo. Fantástica a palestra de hoje. Pessoal, agora a gente vai entrar naqueles minutinhos finais, que a gente abre, né, para participação, interação com o palestrante, quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, quem quiser escrever no chat a pergunta, a gente lê aqui também, não precisa necessariamente abrir o vídeo, tá? Fiquem, por favor, todos à vontade aí para participar, a partir desse momento. Alguns comentários no chat, a Daniela falando excelente palestra, agradecendo. O Elbert também elogiando a palestra, falando a irritação prejudica o corpo e a alma. Perfeito. Ok. Ninguém vai comentar? Todo mundo já é manso e pacífico? Todo mundo chocado? Acho que todos já a gente chegou a uma conclusão, mansidão. Leandro. A gente chegou a uma conclusão assim, quando a gente fica maravilhado com a informação, nó, que lindo e tal, muitas vezes no dia seguinte a gente esquece, mas quando a gente fica chocado, a gente, nossa, eu preciso mudar isso, porque eu não quero sofrer essas consequências. Então, eu espero que, apesar de maravilhados, que a gente esteja chocado e modifique, então, em nós o que precisa ser mudado. Muito importante. Angélica falando, dá para meditar e procurar evoluir, muita informação, agora é colocar em prática. Ana, eu já me disseram uma frase uma vez, que a raiva ela nasce do ventre do medo. Disseram a frase dessa forma, sabe? E você fala lá no início aquela questão de procurar, né, o motivo, né, da irritação, da ira, da cólera. Você acha que tem muito a ver com o medo também? Porque, por exemplo, no caso dos animais, muito das reações raivosas são instauradas quando eles estão com medo, quando eles estão numa situação de perigo, né? Trazendo para nós, né, seres humanos, onde é que o medo entra nessa equação? Porque
Pode ser o medo de ser humilhado, pode ser o medo de perder o domínio sobre alguém ou sobre uma situação. Isso tudo tem nome, a gente sabe, né? Uhum. Mas você acha que é válido? Essa frase já me disseram uma vez, que a raiva nasce do ventre do medo. A questão é saber do que é esse medo, né? Porque você É, mesmo falou que é importante saber a origem disso tudo. sim, é muito interessante. Vocês lembram de uma frase de Kardec que ele fala, se não me engano, no livro A Gênesis, ele fala assim: o espírita não tem medo da morte. Por que o espírita, teoricamente, não tem medo da morte? Porque a gente conhece a morte através dos estudos espíritas. Então, eu só temo aquilo que eu desconheço. Por isso, o convite da doutrina é estudar, conhecer de Jesus. Conheça a verdade, ela vos libertará. O medo, então, é fruto do desconhecimento. Porque quando a gente fala em fé também dentro da doutrina, é uma fé que te dá uma lucidez, que está escrito dessa forma, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque você enxerga lá na frente o ponto que você quer alcançar e consegue ver o caminho que você vai percorrer. Então, você vai vencendo todas as dificuldades que surgem. Então, você não sente medo, porque você já tem uma previsão. Você já verifica, você já vê de antemão aquele todo o processo, né? Vai ser difícil, então vai acontecer isso e aquilo. Então, eu diria que sim, pode ser sim, né? Surgidas ali do ventre do medo, no sentido de que o medo, ele é fruto do desconhecimento. Quando a gente conhece algo, a gente não teme, porque você consegue se preparar de antemão para aquilo. E é o que a doutrina fala, o espírita não tem medo da morte. Porque como ele conhece que a morte não existe, e é uma continuação da vida, na verdade aqui é uma continuação da vida espiritual, é só um trechinho que a gente vivencia e retorna, então eu não preciso temer a morte, porque eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. A minha vida continua. Então, como a gente tem conhecimento, teoricamente a gente não teria medo. Então, nosso medo é fruto porque a gente ainda, né, tem dúvidas. A gente ainda, eu sei que é assim, mas eu ainda não tenho certeza. Então, eu acredito que sim, faz sentido a frase originária do medo, e o medo se origina no desconhecimento. Quando eu desconheço, eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei como que proceder, eu não sei como fazer, a gente entra em pânico. E muitas vezes a reação é a do animal, de se proteger. Por isso ele fala no dicionário, né? Se temos um sentimento violento diante de situações que são revoltantes ou que a gente desconhece e usamos um instinto selvagem ao invés do raciocínio. Porque o que nos diferencia do animal é justamente o raciocínio, o pensamento contínuo, a possibilidade de trilhar o caminho, de fazer planejamentos, de construir a informação. E o animal não faz isso, por isso ele reage por instinto. Nós reagimos, né? A gente vai abandonando esse instinto porque a gente já vai conseguindo trilhar, prever acontecimentos e então saber como reagir quando aquela dificuldade chegar. Então faz sentido a frase, sim. É interessante. Bacana. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Por favor, Tem uma pergunta da Daniela aqui no chat. Poderíamos dizer também que o medo está relacionado ao mecanismo de defesa do ego? A pergunta da Daniela Lopes. Ok, mais ou menos dentro dessa mesma questão, né? Eu sinto medo porque eu tenho, né? Até você colocou, Leandro, eu tenho medo, é meu ego, o orgulho me dizendo, se você fizer, você pode perder, você pode errar, você pode isso, você vai ser julgada, você vai ser condenada, você não vai ser aceita, e esse medo nos paralisa. E a nossa reação, muitas vezes, ao invés dessa paralisia que não nos permite fazer nada, é reagir atacando, para não ser atacado. Então, tem tudo a ver com conhecer para poder se libertar. Literalmente o que Jesus fala, conheça a verdade. Então, se eu não tenho, por exemplo, o orgulhoso, ele sente raiva, ele sente uma ira, um ódio se alguém discorda dele ou aponta algum defeito dele, porque ele quer sempre estar acima, ele quer sempre ser melhor. Mas aquele que já se libertou dessa necessidade pelo conhecimento, a doutrina diz lá no livro dos médiuns que é preferível recusar 10 verdades do que admitir uma mentira, porque algo brutal vai acontecer e a verdade vai surgir, ela nunca fica oculta. Ela pode se ocultar em determinado momento. Então, se eu tenho esse conhecimento, o que eu faço? Não vou ficar discutindo com esse ou com aquele para provar a verdade, ela vai aparecer. E aí a gente segue tranquilo. Então, o nosso ego se
tranquiliza porque ele tem conhecimento da verdade. E então ele não entra nesse processo de demência. Porque o conceito ele é incrível. Falar que demência é uma ausência ou perda da memória, chegando a comprometer o pensamento. Mas aquele que o ego está equilibrado, que a gente tem a certeza, a gente tem o estudo e tem o conhecimento, ele não entra nesse processo de demência. Ele está sempre no controle da situação, mas de uma forma equilibrada. Então, ele reage de maneira equilibrada a qualquer dificuldade que surge para ele. Acredito que tenha respondido. Ô, Leandro. Pois não, Elton. Só pegando o que a Aninha fala em relação ao orgulho, o início, né, o primeiro e o segundo parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz essa ligação bem forte, né, com relação da cólera com o orgulho. Porque a doutrina traz para nós que o orgulho é uma grande chaga, né, que nós somos convidados a vencer nessa encarnação, nas próximas. Então, ele faz essa ligação muito forte no texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo com relação ao orgulho, né? Que ele coloca o orgulho, que a gente se coloca tão acima do outro, né? Tão melhor do que o outro, que nós não aceitamos ser contrariados, né? Então, isso pode gerar cólera. Se esse orgulho não for trabalhado no aspecto da reforma íntima, né? Então, ele coloca muito essa questão do orgulho, e no segundo parágrafo, quando fala da demência, que a Aninha colocou, né? Essa demência passageira, de assemelhar ao bruto, de perder o sangue frio e a razão, ele coloca: pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Uhum. Então, assim, essa questão do orgulho é muito trabalhosa, né? Assim, exige muito trabalho, exige muita perseverança nossa para trabalhar todas essas questões de se julgar, né, mais do que o outro. Sim. E só pegando só ligando aqui no item 10, que ele só ligando com essa fala aí do orgulho, ele fala assim, ó: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a própria natureza, quer dizer, a gente tem uma falsa ideia de que eu sou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vou ser sempre assim, Gabriela? Assim. O Khaled sempre falava, né, da síndrome de Gabriela. Então ele fala... Esse é um nome científico na medicina mesmo, né? Deram esse nome a essa síndrome. Pois é, e aí ele fala que essa ideia é falsa, só que a gente, com essa ideia, ele fala que o homem se julga dispensado de se esforçar. Eu não vou mudar mesmo, então eu não tenho que fazer esforço nenhum para corrigir meus defeitos. Ou ele, né, ou é de boa vontade, ou então ele fala, se compraz, né, se sente bem naquela situação. É muito complexo, né, essa análise, essa conscientização, isso que a Aninha falou, né, meditar, estudar, colocar em prática, é uma perseverança e é esforço mesmo para poder domar a nossa natureza do passado, né, de retaguarda. E é legal, Elde, que o conceito do verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, Exatamente. É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Exatamente. Então é muito interessante, por isso eu trouxe o Emmanuel dizendo que é indispensável a cada um, ou seja, a responsabilidade de cada um de nós, o esforço próprio em estudar, em meditar o que se estudou, cultivar, que é ter o hábito de fazer isso e aplicar a doutrina em toda a intimidade da sua vida. Porque se não for assim, a gente não consegue compreender.
A gente joga uma informação, mas cada um na sua intimidade, somando com o que já tem ali de conhecimento, tem a responsabilidade de aplicar aquilo em você ou não. Né? É a responsabilidade de cada um. Como diz o Ezequiel, não basta catalogar valores, né? A gente tem que vivenciá-los. Perfeito. E aí tem uma última tela, se vocês me permitem, porque ainda tem 2 minutinhos, eu vou gastar um só. À vontade. Diz assim, está lá no livro Leis de Amor, trazido pelo Emmanuel. Ele fala que pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde. Então tem pessoas que fazem isso, que esquecem a higiene até se tornarem presas de parasitos destruidores. Há que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, que é o nosso estudo da cólera. Os que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho. Ai, dá tanto trabalho, ai, preguiça, literalmente, né? Prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. Então, fisicamente e espiritualmente, a gente sofre uma paralisia. São criaturas que geram doenças para si mesmas, mas nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Olha que interessante, porque muitas vezes nós trazemos enfermidades de existências passadas, de males que cometemos em existências passadas. E as enfermidades podem ser expiação, provação ou mesmo uma missão. Mas aqui ele está me mostrando que as nossas ações geram doenças em nós que não tem nada a ver com o passado, mas simplesmente com o que fazemos com o que somos hoje. Então isso é muito importante que a gente medite. Então, perante qualquer problema, se não queres agravá-lo, aceita-o com paciência, porque assim formará em ti mesmo o clima favorável ao auxílio dos mensageiros do eterno bem, que estão sempre trabalhando a nos auxiliar, que te sustentarão as energias, de modo a que promovas a única solução segura e verdadeira que se te faz necessária, e que será sempre trabalhar. Então, eles nos auxiliam na sustentação das nossas energias quando nos dispomos nesse esforço de melhoramento íntimo. Então, a ideia é trabalhar a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, para um crescimento, então, espiritual. Perfeito, né? Aí nós terminamos. Agora sim. Excelente fechamento. Ana, nosso tempo já se encerrou, infelizmente. O assunto é muito bacana. A gente poderia passar aqui muito tempo ainda conversando sobre ele. Queria agradecer em nome de todos, né, a sua participação, as informações que você trouxe. Enfim, muito legal mesmo. Queria te convidar para fazer a prece de encerramento. Com certeza. Pode sim. Que bom. Já até preparei a tela. Ótimo. Ótimo. Fica à vontade. Agradecendo, Senhor, a oportunidade do conhecimento que nos oferece no dia de hoje. Agradecendo aos amigos espirituais que nos sustentam no dia de hoje para que possamos ter acesso a esse conteúdo capaz de nos modificar intimamente, nos melhorar espiritualmente. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade. Agradecemos também aos mentores do Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, que nos acolhe de todas as maneiras possíveis, da melhor maneira possível, a nos proporcionar este momento que é íntima de cada um. Cada um vai absorver conforme a importância que der ao que aqui foi dito. Então, Senhor, te agradecemos imensamente por essa oportunidade, que cada lar aqui representado receba a sua visita, receba a sua centelha de amor, para que, no esforço diário, possamos continuar a nos melhorar, nos tornando luz para todos aqueles que estão à nossa volta, mas que ainda não se dispuseram a conhecê-lo. Agradecemos pelos instrumentos de trabalho que nos oferece e que tenhamos a tranquilidade e a paciência de vivenciar a nossa vida como ela deve ser. Mais uma vez te agradecemos e que o Senhor auxilie e ampare
e também aqueles que não puderam estar presentes, mas com o coração permanecem conosco. Então, Senhor, mais uma vez te pedimos, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez, Ana. Espero poder te rever aqui o mais breve possível, viu? Seja sempre Que muito assim bem-vindo aqui na seja. quarta-feira. Amém. Você é muito bem-vindo aqui na quarta-feira, viu? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo, boa noite. Gente, boa noite a todos, viu? Um abraço a todos. Com Deus. Até a próxima, com Deus.